Glória a Deus, graça e paz, um bom dia para todos, por mais um dia, por mais uma manhã de palavra, de oração, agradecemos a Deus. Hoje a palavra do Senhor vai nos falar o chamado de Deus a Samuel. Há um chamado de Deus sobre as nossas vidas, há um chamado com propósito. Ouça a voz de Deus. Ouvir e responder é vital em um relacionamento com Deus. Apesar de Deus nem sempre utilizar o som de uma voz humana, Ele sempre fala claramente através da sua palavra, para recebermos a sua mensagem. Devemos estar pronto ao ouvir e agir de acordo com o que Ele nos diz. Como Samuel, estejamos prontos a dizer: eis-me aqui. Hoje a palavra para as nossas vidas, estarei lendo em Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 4, a seguir. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. No versículo 6, e o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu que o Senhor chamava o jovem. Soberano Deus e eterno Pai, queremos agradecer por esta palavra, pelo chamado, porque o Senhor chama, o Senhor também capacita. A palavra do Senhor nos fala sobre o chamado. Há um chamado sobre as nossas vidas, assim como na vida de Samuel. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos dar crédito à palavra. A palavra de Deus fala que o jovem Samuel, ele ouviu a voz do Senhor. Mas no verso 7, no capítulo 3, vai nos dizer que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Mesmo assim, Deus fala com Samuel. E não porque com Eli. Eli era um homem de Deus, sacerdote. Porque só ouve a voz de Deus aquele que de fato está em obediência ao Pai. Samuel era um jovem inexperiente. Isso fez com que ele se tornasse sensível à voz de Deus. Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Enquanto Eli não fazia mais questão de agradar a Deus, perdeu o controle das coisas por encobrir pecado dos seus próprios filhos. Sabemos que queremos muito ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus para termos discernimento. Precisamos ouvir a voz de Deus. Quer estar ouvindo a voz de Deus? Nós precisamos. Seja obediente a Ele. Seja íntegro. Saiba que nem sempre ouvirá aquilo que você quer ouvir, porque o Pai lhe corrige o filho que ama. Somos corrigidos, somos ensinados através do Espírito Santo. Mas o Pai, Ele não falaria nada se não fosse para gerar em nós mudança. A palavra é lançada, quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que traz o novo, é o Espírito Santo de Deus que escreve uma nova história. Temos que entender o chamado com propósito, porque o chamado há um propósito, e o propósito é de transformação. Precisamos ouvir a voz de Deus e ter discernimento da palavra, para que nós possamos, louvado seja Deus, compreender, porque o chamado de Deus é lindo e maravilhoso.
Ele é Deus. Ele te chamou, Ele também te capacitará para essa jornada, para essa caminhada. Confie em Deus, porque o mais Ele fará. Louvado seja Deus. Creia, confia, porque ouvir a voz de Deus é tudo que nós precisamos para termos discernimento, para termos compreensão. Louvado seja Deus. O chamado de Deus é lindo, o chamado de Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu chamado, que Deus abençoe poderosamente. Tenham todos uma excelente e abençoada manhã, em o nome de Jesus.